Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy e hoje nós vamos falar de vamos dar 5 opções aqui de jogadores no mercado que o Flamengo poderia ficar de olho para quem sabe pudesse suceder ali esse trabalho na temporada do Gerson. Então nós vamos aqui passar por 5 substitutos do Gerson, seguindo aqui um estudo nosso, uma linha, inclusive até financeira e que mais ou menos o que o Flamengo ali tá buscando, que vai trabalhando. Chega junto aqui no nosso vídeo, como você sabe, o nosso compromisso aqui é diário, falando sobre o Flamengo todos os dias. E você que ainda não está inscrito no nosso canal, aperta aqui o inscrever-se, vamos juntos, passando pelas notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo e teu amigo rubro-negro. Vamos juntos nessa. Antes de eu trazer aqui essa lista, só para vocês, né? O Gerson indo ali pro Zenit quase melou, tá? Porque nesse inteirinho, nessa reta final agora, apareceu ali o Al Nassr com um valor de salário mais alto do que o Zenit já iria pagar ao Gerson, que já é um valor bem alto. E até que ali o Marcão, né, e o outro empresário do Gerson, meio que deram, sabe, Opa, peraí, dá pra gente fazer um desfecho aqui? Só que já estava assinado, já estava documentado, então iria ali dar alguns transtornos e algumas multas que financeiramente não iria valer a pena. Mas quase o Gerson não foi para o Zenit e acabou indo ali para o famoso mundo árabe. Ia ganhar ainda mais, cara. O Flamengo tem que pensar no substituto, afinal de contas, se ele não está no elenco, o Flamengo então vai ter que contratar, porque o Gerson tinha um impacto de importância. Não é à toa, né, que ele era o capitão do Felipe Luiz, que ele era o jogador com número de minutos bem altos e aquilo. É um Gerson que trabalha no lado, um pouquinho mais pelo lado direito, mas ele não era um ponta propriamente. E se a gente falar de origem mesmo, o Gerson é um meio campista. Então aqui eu trago para vocês o início do nosso filtro, né? Jogadores meio campistas. Podem até trabalhar pelo lado, sim, mas eles são meio campistas. E tem uma coincidência aqui na nossa procura, jogadores que a gente tenta buscar um jogador que possa vir a fazer mais de uma função, tá? Eu acho que isso é muito importante e que isso fica bem claro, não só no jogo do Gerson, mas naquilo que hoje, né, o Flamengo tenta ali procurar. Mais de uma função. Por exemplo, o Carrascal, ele não está na nossa lista, tá? Mas o Carrascal ele pode trabalhar ali como um meia, mais avançado por dentro, ou até um meia pelo lado esquerdo. Hoje ele até trabalha, às vezes, até como um atacante, mas propriamente não é a sua posição de origem. Então a gente foi por esse caminho, tá? Vamos tentar pegar jogadores que tenham uma certa, no mínimo ali, né, sejam polivalentes, consigam fazer mais de uma função. Para começar, vamos começar com Álvaro Fidalgo, ele que tem 28 anos e, na minha opinião, é um dos jogadores mais importantes do América do México, né? É o meio-campista, é o famoso jogador que faz jogar aquele meio-campo do América do México, é um passador, né? O espanhol tem como a sua principal atribuição técnica, assim a gente pode dizer, são os passes e tal. Como vocês podem ver aqui no mapa dele, né? Na sua observação aqui que a gente faz sobre ele, nesse momento ele acaba trabalhando um pouco mais pelo lado esquerdo, tá? Ele tá trabalhando um pouquinho mais pelo lado esquerdo, mas nada o impeça também dele trabalhar um pouco mais por dentro ou um pouquinho mais pelo lado direito. E o que mais chama atenção na Liga Mexicana, e ele ser esse jogador, meio que esse maestro desse meio de campo, são as suas eficácias, né? As suas eficiências, desculpa, melhor dizendo. A eficácia no jogo dele é de 90%, no próprio meio-campo é 95% e no campo adversário é 85%, lembrando que ele é um jogador que tem essa frequência de último passe. Então esse número tem que ser bem interpretado, né? Um jogador que tem um número de passe bom para ter bastante eficiência em assistência. Outra coisa, todos esses jogadores que eu vou passar aqui para você, a gente vai passar dentro de uma realidade financeira ali que normalmente o Flamengo tá nada mais do que 20 milhões de euros. Não, tá? E outra, o Barco, que também tem sido falado bastante, eu não coloquei ele aqui, tá? Ele não tá aqui. Então a gente vai pegar nomes até assim, mas tá? Novidades, em aspas, né? Digamos assim. Então, o primeiro, na minha opinião, seria ali e não tá em ordem, tá? A ordem tá aleatória. Álvaro Fidalgo, 28 anos. Um outro jogador, esse até por coincidência, eu já vi algumas pessoas também falando e tal, que jogador do Monterrey, da Colômbia, né, colombiano, o Nelson de Ossa. Ele tem 25 anos. E outra, a faixa etária vai ser mais ou menos essa, tá? Não vai ter nenhum garoto ali de 19, 20 anos, que aí o seu valor cresce ali. Então vai ser mais ou menos próximo ali do Gerson, tá? De Ossa, né, 25 anos, é um jogador também de meio de campo, mais do que o Álvaro, é um jogador que trabalha em mais partes do meio de campo, então, teoricamente,
ele tem essa similaridade com o Gerson, por mais que o Gerson com o Filipe Luís seja uma característica assim, é bem, né? Vai trabalhar como meia pelo lado direito. Enquanto aqui, ó, você tem mais ou menos o mapa de calor dele, dá pra você observar bastante aqui. Ele é aquele cara, né, da capacidade de criação, né? Tem o drible, é um jogador que tem drible, tem lá os seus lançamentos, apesar dele não estar utilizando tanto assim como a gente viu, né, no time do Monterrey e tal. Trabalha um pouquinho mais pelo lado direito. Esse foi o mapa de calor dele na Copa do Mundo, né, no Mundial de agora, e esse aqui é da temporada. A gente vê que já é um mapa, esse é um pouquinho mais parecido com o do Gerson, por exemplo, né? Já é mais parecido com o do Gerson, quando a gente tem comparação, por exemplo, anteriormente com o Espanhol, com o Álvaro, já é mais ali pelo lado direito, mas também trabalha no centro, defensivamente tem ali, né, suas responsabilidades e tal. Ele ali já tem, né, 25 anos, e a gente está falando por cerca de mais ou menos 10 milhões de euros. Lembrando que essas precificações, valores de mercado, normalmente aí, algumas delas, né, apontadas pelo Transfermarkt, tipo, mais que às vezes eles acabam errando, mas principalmente quando a gente pega a valorização do elenco, o que normalmente a imprensa de cada time fala que o que o jogador acaba valendo, tá? Cara, é inevitável. É inevitável, ele está na lista. Até pela, né, toda hora aparece, até que na última janela não. É o Wendel, cara. Por característica, o Wendel, ele, assim, não precisa ficar apresentando, né? A maioria já conhece. Ele tem 27 anos, então ele tá dentro daquela, né, faixa etária com que a gente tá trabalhando. Volta e meia, fica falando, o Wendel, que não sei o que, o Wendel. Mas, cara, o Wendel é o jogador do meio de campo que é voluntarioso, no sentido, né, de fazer várias ali funções, é aquele motor, né, no bom sentido. É um jogador que trabalha pela esquerda, trabalha pela direita, trabalha um pouquinho mais à frente, trabalha como segundo volante, até como primeiro volante, e a gente também já havia falado sobre o Wendel, já havia mostrado sobre o Wendel, funções que ele fazia. Esse é o mapa de calor dele, trabalha pelo lado esquerdo, trabalha pelo lado direito. É um jogador que joga o tempo inteiro, né, ali no Zenit. É aquilo, né, o Zenit tá levando um, aí o Flamengo traz outro. Já teve interesse várias vezes, né, é um jogador titular na temporada do Zenit, ele é titular, ele, enfim, tem lá a sua importância. E a eficiência dele é alta, sobretudo para as suas funções, porque ele tem bastante função nesse time do Zenit. A eficácia dele, a gente está falando de 91%. Passes no próprio meio-campo, 92%. E passes no meio-campo adversário, por mais que não sejam, né, passes o tempo inteiro, né, para achar atacante, a gente está falando de 90%. Então, assim, na minha opinião, o Gerson, ele é até um pouco mais ofensivo do que o Wendel. O Wendel é mais intenso, dinâmico e defensivamente é mais participativo. Hoje, eu não vejo o Wendel trabalhando pelo lado direito, como faz a função do Gerson. Não vejo o Filipe Luís fazendo isso. Mas, de qualquer forma, é um jogador ali a se observar, tá? E poderia vir a ser ali um substituto. Aqui já é um pouquinho diferente. Nós vamos, já que o Flamengo tem um monte de uruguaio, por que não a gente olha para outro uruguaio, que é o Rodrigo Salazar. Cara, jogador que teve praticamente, né, a sua passagem Europa, futebol português, futebol alemão. Recentemente agora, né, ele joga pelo Braga, ele tem 25 anos, ele é mais um criador, né, um jogador mais de criação de jogadas, né, é um jogador mais inventivo, né, do que, por exemplo, a gente fala do Gerson e de até alguns outros que a gente falou anteriormente, como, por exemplo, o mais recente deles, o Wendel, né? Então é um jogador mais de último passe. Infelizmente, nos últimos, e isso a gente tem que pesquisar também, na última temporada 24-25, ele acabou desfalcando o Braga, porque teve uma sequência de lesões e lesões musculares, e isso, sem dúvida nenhuma, abre um alerta. Agora, tecnicamente, sem dúvida nenhuma, dispensa ali, né, a apresentação e trabalha pelo lado direito, né? Então, esse aqui é o mapa de calor dele, por exemplo, tá? No Braga, ele trabalhando aí pelo lado direito, ele tem, né, 25 anos, e aí a gente tá falando de eficácia do jogo dele, 82, passes no próprio meio campo, 92, e por ele ser esse cara da criação, a gente vê que tem uma queda significativa, né? 69% por ser aquilo, né? São muito passes de risco. O valor aumenta, tá? A precificação dele fica em torno de 17, 18 milhões de euros. A gente já tá falando de um jogador um pouquinho mais caro, com a passagem no Schalke 04 e tal, mas hoje tá no futebol português. Jogador caro,
esse certamente ia ser talvez o mais caro entre eles. Não tem uma característica tão parecida com o do Gerson, mas poderia vir a ser um jogador a ser observado. O brasileiro Bitelo. Ele tem 25 anos. Cara, quando a gente estava olhando os jogos do Dínamo e tentando uma observada, né, Carrascal, mais recente, eu não vou enganar vocês. Quem me chamou a atenção foi o Bitelo. O Bitelo que me chamou a atenção. Jogador habilidoso, jogador dinâmico, fez várias funções diferentes no campo, né, joga em posições diferentes, criativo, enfim. Só que aí eu acho que a gente está falando de 19, 20 milhões de euros. Tá bem acima, né, dos outros e tal. Vamos falar o seguinte, ele tem algumas funções que trabalha pelo lado. Isso que o Felipe, né, tem utilizado. Esse aqui é o mapa de calor dele. Ele atualmente joga um pouquinho mais pelo lado esquerdo, né? É um jogador ali das bolas paradas e tal. Jogando pelo lado, um pouquinho mais pelo lado esquerdo, um pouquinho mais por dentro. Tem ali uma associação, às vezes, com o Carrascal. É titular evidente, titular absoluto. Sua eficácia ela é alta, tem 82%. Passe no próprio meio campo 86% e no campo adversário 73%. Mas repito, critério de valor, a gente está falando da mesma faixa etária, 25, 27, 28 anos, todos esses jogadores, mas esse me parece ser um pouquinho ali mais caro. Ia ter que colocar ali um pixing mais caro, porque a gente está falando ali por baixo de 19 milhões de euros. 5 jogadores que assim não fogem da realidade do Flamengo e daquilo que mais ou menos que o Flamengo procura. São jogadores que fazem mais de uma função, são jogadores dentro da faixa etária até do Gerson. O preço não é nada muito, né? Claro que tem alguns mais baratos que outros, mas não é nada aquilo que é absurdo e seria mais ou menos aquilo. Alguns, né, teriam uma adaptação talvez um pouco mais facilitada do que outros, pela cultura de jogo, né? Enfim. Questão de lesão não tem nada muito grave, apesar do Salazar ter as questões musculares que acabaram desencadeando, e aí teria que se pesquisar, fazer um trabalho, né, médico, clínico nele, nessa temporada no Braga, mas jogadores ali que tem uma característica de, sobretudo, controle, criatividade, polivalência, sem dúvida nenhuma, e dinâmica, que eu acho que normalmente é aquilo que a gente acaba filtrando e procurando e que o Flamengo busca nas suas contratações, sobretudo para o meio de campo. Beleza? Se você curtiu, se você gostou, deixa o seu like, cara, que é muito importante para ajudar aqui no nosso trabalho, para divulgar para novos amigos e assim a nossa comunidade vier a crescer, beleza? Próximo vídeo, a gente vai trazendo novidades. Até o próximo, grande abraço, se inscreva aqui no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos, eu vou indo nessa. Valeu!